Vamos ler então o texto sagrado. Diz assim, Oséias 4, versículo 6: O meu povo foi destruído, porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. Só tem. Vamos ler agora o capítulo 6. Capítulo 6, versículo 3. Capítulo 6, ainda de Oséias, no versículo 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como a alva será a tua saída, e Ele a nós virá, como a chuva seródia que rega a terra. Versículo 6 agora do capítulo 6 ainda. Porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Amém? Um instantinho só de oração. Senhor, aqui está a tua palavra. Meu Deus, eu creio no poder que tem a tua palavra. Meu Deus, eu reconheço, Pai, que eu não tenho nada de mim mesmo, Senhor. Pai, é bom que nem tenhamos nada mesmo, pois assim o Senhor te pedimos que use, Pai, o teu vaso nesta noite. Como sempre te pedimos, Pai, o Senhor não tem nos deixado com as mãos vazias. Pai, aqui está o teu povo, meu Deus, esperando pela tua palavra, esperando pelo pão, Senhor, para alimentar a sua fome, esperando pela água para saciar a sua sede. E o Senhor é o dono da água, o Senhor é o pão, meu Deus, o Senhor é o alimento para a alma, para o espírito. Eu creio, Senhor, em nome do Senhor Jesus, te pedimos humildemente que tua palavra possa cumprir o efeito para o qual ela é enviada pelo teu Espírito Santo. Pai, nós te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Se aceite, por favor, adore a Deus com uma salva de palmas. Louve a Deus com palmas bem forte e alegre. Louve a palavra de Deus nesta noite. Irmãos, a palavra de Deus nos fala a respeito de um povo chamado por Deus, um povo escolhido, chamado Israel, uma nação a qual Deus distinguiu entre todas as demais nações que haviam sobre a face da terra, porque Deus havia feito uma promessa para Abraão, a qual foi pai dessa nação, um homem de muita fé, que por confiar e acreditar em Deus, viu o cumprimento das promessas do Senhor em sua vida. Então essa nação havia sido eleita por Deus com propósitos especiais. Deus tinha uma atenção especial com a nação de Israel. Deus falava com Israel através dos profetas, através dos sacerdotes. Enfim, Deus tinha algo importante na vida do povo de Israel. E a Bíblia nos fala que este povo, certa feita, era governado por juízes que usavam a lei de Deus para governar o povo. O povo era governado pelas leis de Deus. Mas chegou um momento que este povo se rebelou contra o seu Deus e disse: não queremos mais ser como estamos sendo, queremos ser como outras nações que têm reis também. Esse povo suplica para Samuel, pedindo que o Senhor conceda um rei para eles também, pois queriam ser como as outras nações. Deus muito se entristece por isso e disse para Samuel: eu queria ser o rei deste povo, eu queria ser o Senhor deste povo, eu queria ser o governante deste povo. Mas tudo bem, se eles não querem, querem fazer diferente, tudo bem, dê um rei para eles. E a Bíblia nos fala que começou bem, Saul, Davi, Salomão, mas passou de um tempo, o reino se dividiu, e a fé deste povo também se dividiu, e os reis que vieram, já não eram mais reis que temiam a Deus, já não eram mais reis que confiavam, que acreditavam, que propagavam a fé, e este povo foi cada vez se distanciando do seu Deus, cada vez foi se esquecendo do seu Deus.
cada vez foi se esquecendo dos propósitos, das promessas que Deus tinha para ele. Era um povo cada vez mais distante do seu Deus. E Deus começou a levantar profetas para avisar a respeito da iniquidade do seu povo. Deus levantou vários profetas dizendo que eles estavam errados e que eles precisavam retornar ao Senhor, dizendo que eles precisavam ser humildes e se arrepender dos seus pecados e voltar a confiar no Deus de Abraão, no Deus que havia feito promessas para eles. Mas o povo não dava ouvido, o povo não dava atenção, o povo queria caminhar conforme o seu coração designava. E Oséias foi um homem, profeta de Deus também, escolhido nesse propósito. E segundo a cronologia, segundo a sequência da história, nós entendemos que Oséias foi o último profeta que Deus levantou para avisar a nação de Israel, para a nação do norte de Israel se converter e voltar para Deus. E Deus estava dizendo então, através do profeta, que o mal que sobrevinha aquele povo, que a destruição que estava havendo sobre aquele povo, havia um único motivo. Porque aquele povo estava sendo destruído, ou porque aquele povo estava sendo aniquilado, porque era o povo que não conhecia a Deus. Tinha promessas de Deus? Tinha. Tinha propósitos de Deus? Tinha. Tinha bênçãos sobre eles? Tinha. Mas o que o Senhor estava falando, que a falta do conhecimento estava aniquilando aquele povo. E hoje o Senhor colocou essa palavra no meu coração, falar sobre a importância do conhecimento de Deus. O porquê é importante conhecermos a Deus. O conhecimento por si só é algo importante. Vou dar um exemplo tão simples, talvez pode até parecer engraçado, mas é o que acontece na realidade, pela falta de conhecimento. Certa vez, há uns 3 anos atrás, eu estava indo com meu irmão para pregar na igreja da Barragem. Eu não era casado naquele tempo ainda. Eu estava indo ali com meu irmão, nós iríamos ali fazer a obra de Deus, mas nós não conhecíamos o caminho. Nós estávamos indo lá, tinha ido já alguma vez, mas nós não conhecíamos o caminho correto para chegar lá. O que aconteceu? Se perde ali, se perde aqui, entra num lugar, entra no outro, volta, faz um contorno, volta, daqui a pouco vai para frente de novo. Quando nós pensamos que não, estávamos chegando lá na Barra do Turvo, e não tinha chegado, e tinha passado a barragem faz horas já. Por quê? Porque nós não tínhamos conhecimento. E é exatamente isso que acontece com nós, quando falta o conhecimento de Deus. Nós caminhamos, andamos, e não chegamos em lugar algum. O povo pensava que estava conduzindo-se de maneira certa, achava que estava caminhando corretamente, mas estava andando na direção errada, porque faltava conhecimento de Deus. E o profeta então vem exortando a nação, dizendo: ei, grande é a destruição que está vindo para o nosso povo, grande é a maldade que está determinada para o nosso povo, mas existe uma única solução, existe um único remédio para nós. Capítulo 6, primeiro diz: grande é a ferida do seu povo, grande é a dor, grande é o ferimento do seu povo, mas somente aquele que feriu tem o poder também de sarar. E já no versículo 3, então ele vai dizer, ele chama o povo, ele pede atenção para o povo e diz: ei, conheçamos ao Senhor. Só conhecer ao Senhor, somente aquele que conhece ao Senhor pode realmente ter uma fé verdadeira. Porque muitos acham que a fé é por acreditar no que é invisível, acham que a fé é algo cego. Não, a fé não é cega, a fé é visão espiritual.
Ah, porque eu tenho a fé, eu tenho que acreditar em tudo. Não. A fé, ela te dá o discernimento, ela te dá o entendimento do mundo espiritual. Ou seja, primeiro você usa a fé para acreditar em Deus. E quando você começa a conhecer a Deus, então você começa a ter uma fé sólida, uma fé firme, uma fé verdadeira, uma fé real, uma fé que não é conduzida para um lado nem para o outro. Uma fé que sabe naquilo que acredita. O que o apóstolo Paulo dizia: eu sei naquele que eu tenho crido. O que Paulo estava dizendo: eu conheço muito bem e eu tenho certeza. No livro de Romanos está escrito que se nós não tivermos certeza naquilo que acreditamos, o nosso tempo é vão. Paulo escreve na carta de Romanos: se não acreditarmos com convicção naquilo que professamos, o nosso tempo é perdido. Não adianta eu simplesmente dizer que eu acredito em Deus, porque eu ouvi alguém falar de Deus. Não adianta eu dizer que eu acredito em Deus, porque o meu pai me falou de Deus. Não adianta eu dizer que acredito em Deus, que conheço Deus, porque simplesmente ouço falar. Eu preciso conhecer a Deus. Conhecer a Deus pessoalmente. Isso é uma experiência pessoal. E era isso que estava faltando para aquele povo. Mas ele diz mais: não basta somente eu conhecer a Deus, mas eu tenho que prosseguir em conhecer a Deus. Ou seja, hoje eu estou tendo uma experiência com Deus, mas eu não vou deixar isso somente hoje. Amanhã eu torno a buscar a Deus. Depois da manhã eu busco a Deus de novo. E todos os dias eu busco a Deus, porque o conhecimento de Deus é infinito. Nunca conheceremos a Deus por completo. Certa feita, um ateu chega para um crente e diz: ei, como você acredita num Deus que você não conhece totalmente? Então o crente responde: é justamente por não conhecer Ele totalmente que eu acredito nele e confio nele como meu Deus, porque se eu soubesse tudo dele, Ele não seria Deus. Então o que o profeta está dizendo? Que a busca por Deus, o conhecimento de Deus é algo constante. É algo diário, é algo permanente. A minha oração de hoje serve para hoje. Amanhã eu tenho que orar de novo. O que eu busquei a Deus hoje é o meu alimento para hoje. Você não come todo dia. Você não precisa tomar água todo dia. Você não precisa de alimento diário todos os dias, sim. E cada alimento é para um dia. Mesma coisa é o conhecimento de Deus. Todo dia precisamos buscar e se aproximar de Deus. Senão a nossa vida não vai ter sentido. Conhecer a Deus é simplesmente eu ter a minha Bíblia e dizer que tem uma Bíblia lá na minha casa e abro ela no Salmo 91 ou no Salmo 23, não vai fazer diferença nenhuma. Ela aberta ou fechada, não vai fazer diferença nenhuma se você não ler ela e não conhecer a vontade de Deus para a tua vida. Bíblia não é amuleto de sorte. Não adianta, a Bíblia não é amuleto de sorte. Como é que Jesus venceu o inimigo lá no deserto? Ele pegou a Bíblia, pegou o rolo da lei e tentou acertar o diabo. Não, ele usou o que estava escrito. Então o conhecimento, quando você conhece aquilo que está escrito, que é a vontade de Deus para a tua vida, então você vence. Não foi o que Jesus fez? Está escrito. Está escrito, está escrito, pode ler lá em Mateus 4 ou Lucas 4, diz tudo. Jesus venceu o diabo dizendo: está escrito, porque ele era Deus. Não, ele tinha conhecido também sobre Deus, e foi o conhecimento que ele tinha de Deus que fez ele vencer o inimigo. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como a alva será a tua saída, e Ele nos virá como a chuva seródia que rega a terra. Por que como chuva seródia? Porque o conhecimento de Deus é chuva seródia. Lendo a história dos judeus, nós sabemos que aquele lugar é um lugar com uma terra bastante árida. Não é como aqui, onde nós conhecemos uma terra macia, boa de se plantar, não. Lá é uma terra difícil, um terreno bastante rochoso.
E havia somente um período que os judeus plantavam. Primeiro eles aguardavam a chuva seródia, porque era essa chuva que iria amolecer a terra para eles começar a plantar. Antes disso, eles não arriscavam plantar nada, porque sabia que não ia adiantar, a semente não iria frutificar. Mas depois que vinha essa chuva, então todos plantavam, porque sabia que era o tempo de plantar e que certamente a sua colheita seria abençoada. O que a palavra do Senhor está dizendo, porque essa comparação, porque o conhecimento de Deus é a chuva seródia. Eu quero dizer para você que somente você vai poder colher bênçãos na tua vida, somente você vai poder plantar e colher vitórias na tua vida quando você realmente conhecer a Deus. É a chuva seródia. Antes de conhecer a Deus é impossível. É o que a Bíblia está dizendo. Somente com o verdadeiro conhecimento de Deus nós podemos ter uma vida frutífera na presença de Deus. E eu não posso dizer outra coisa, porque é o que a palavra de Deus diz, e é isso que eu vou falar para você. Quer ter uma vida de vitórias, quer ter uma vida abençoada, quer colher frutos bons na tua vida, busque conhecimento de Deus, busque conhecer a Deus. Não se contente em simplesmente ouvir, não se contente simplesmente em ouvir o que os outros falam. Nós precisamos ter experiências particulares com Deus. Versículo 6: porque eu quero misericórdia e não sacrifícios, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. No livro de Levítico você vai ver que Deus exige do povo uma série de cerimônias, holocaustos. Deus exige sacrifícios para o povo obter perdão de pecados. Deus pede sacrifício para o povo demonstrar adoração a Deus. Enfim, Deus coloca várias situações aqui para o povo. Mas chegou o momento que aquilo que o povo fazia, o sacrifício que eles colocavam diante de Deus, aquele carneiro que eles apresentavam diante de Deus, aquela ovelha que eles apresentavam diante de Deus, já não era mais por amor, já era por obrigação, porque eles tinham uma tradição que em certas datas eles tinham que apresentar aquele sacrifício. Então eles levavam ao templo, entregavam lá para o sacerdote. Mas Deus estava já percebendo que o coração daquele povo já não era mais voltado para eles quando ele apresentava aquele sacrifício, mas era uma mera obrigação. Então o que Deus estava dizendo aqui: ei, o sacrifício que vocês estão me fazendo não está me agradando, não está adiantando nada, porque o que eu mais quero vocês estão fazendo, que é o amor, que é a misericórdia, que é me conhecer de verdade. O que Deus estava dizendo para eles, diz para nós também nesta noite, que acima de tudo que possamos fazer, de todas as obras, de todos os atos que possamos demonstrar, o principal para Deus é ter uma intimidade verdadeira, real, com cada um de nós. É Ele poder ser conhecido, é Ele poder demonstrar o seu poder, o seu amor, pessoalmente para cada um de nós. Enquanto Maria adorava Jesus, Marta fazia muitos serviços. De repente Marta não se aguenta e diz: Senhor, não aguento mais servir ao Senhor sozinho, só eu trabalho aqui, Senhor. Maria escolheu a melhor parte. Enquanto Marta queria surpreender Jesus com o seu trabalho, enquanto Marta queria surpreender Jesus com o seu serviço, Maria humildemente orava aos pés de Jesus, e foi isso que agradou a Jesus. Não foi o esforço de Marta em querer demonstrar algo nas suas mãos, mas sim foi o coração sincero de Maria. Porque Jesus, quando chegou no templo, ali em Jerusalém, ele derruba todas as mesas dos cambistas. Porque Jesus pega um chicote e começa a derrubar tudo. Por quê? Porque Jesus era mau? Porque Jesus era contra a venda e o comércio? Não. Mas sabe o que estava acontecendo? As pessoas vinham das suas cidades até Jerusalém, e ao invés deles trazerem algo que eles tinham de melhor para Deus, na sua cidade, no seu gado, na sua fazenda, eles vinham
e compravam ali e já entregavam ao Senhor. Ou seja, o que estava acontecendo? Eles estavam vendendo a adoração. Então as pessoas não apresentavam mais o seu melhor. Não, eu chego lá no templo e compro alguma coisa e dou para Deus mesmo. Eu não vou tirar de mim. Eu não vou tirar lá do meu rebanho o meu gado que está bonito. Eu não vou tirar lá da minha plantação o que está de melhor, não. Eu chego no templo e compro lá qualquer coisa dos cambistas. Foi isso que Jesus abominou. Porque este povo estava voltado somente para o sacrifício e holocaustos e tinha esquecido o que era o verdadeiro amor, tinha esquecido o que era o verdadeiro conhecimento de Deus. Tudo aquilo que eles faziam era simplesmente uma simbologia, era um simples ritual. E isso serve para nós também nessa noite. Se não tivermos o real conhecimento de Deus, tudo que fizermos não passará de um mero ritual. Se não conhecermos a Deus verdadeiramente, tudo que fizermos, seja na igreja, seja de fora, não vai passar de um simples ritual. Não vai adiantar nada. Deus diz que o mais importante é conhecer e saber quem Ele é. Pois somente aquele que conhece pode confiar em Deus. Você não vai poder confiar em Deus se você não conhecer a Deus. Por exemplo, talvez você consultou vários médicos, mas aquele que te atendeu bem, você confia nele, você vai voltar naquele médico. Ou que seja um advogado que atendeu bem a sua causa, você, quando precisar de outra causa, você volta naquele advogado. Por quê? Porque ele atendeu bem a sua causa. Então você conhece aquela pessoa, você confia nela. Então você só pode confiar em Deus se você conhecer a Deus. E existe uma promessa muito linda na palavra de Deus, no livro de Salmos, capítulo 125, que aqueles que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não serão abalados. Então, se acreditamos em Deus, começamos a ter a confiança, e a confiança que temos em Deus nos fará sobremaneira firmes, e não seremos destruídos de maneira alguma. Aquele povo estava sendo destruído, porque rejeitou o conhecimento de Deus. Mas hoje há uma oportunidade muito grande para nós aqui estamos, de se aproximar mais a Deus, de se chegar mais a Deus, de conhecer mais a Deus, de prosseguir no conhecimento de Deus, para que então estejamos firmes, e como a alva nós brilhemos, e quando descerem todas as chuvas seródia, certamente virão junto com essa chuva os frutos de Deus em nossas vidas. Todos em pé em nome do Senhor Jesus. Esta é a palavra de Deus para nós. Deus quer que nós conheçamos a Ele.